E a pesquisa Poder Data, AIA, realizada entre 9 e 12 de agosto, mostra empate técnico entre o presidente Lula e Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno da eleição presidencial. Lula tem 46% das intenções de voto, enquanto Flávio registra 45%. Flávio Bolsonaro oscilou 2 pontos para cima em 15 dias. O percentual de eleitores que declararam voto em Lula permaneceu em 46% no mesmo período. A diferença entre os dois está dentro da margem de erro da pesquisa, de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O cenário de empate técnico se mantém desde o mês de maio. Piotr, me permite, só para eu começar com você, porque você mandou esse comentário mais cedo a respeito desse crescimento de Flávio de 2 pontos percentuais, a que você atribui aí esse crescimento do candidato, Piotr, nesse último período, aí, nessa última quinzena, porque a gente sempre fala, né, que pesquisa é uma fotografia do momento. Mas é importante porque, tudo bem, a oscilação foi dentro da margem de erro, né? Flávio pode ter chegado ao teto de 45 ou não. Esses 45 seriam a base com mais 2, porque essa é uma pesquisa nova. Agora, ele oscilou para cima 2 pontos e o Lula permaneceu nos 46, o que faz ter uma diferença apenas de 1 ponto percentual. Se a gente lembrar todas as ações do governo Lula recentes, já vou ao caso do Flávio rapidamente, Paula, mas houve a questão do imposto de renda, a questão do renegocia dívidas e tudo mais. Talvez o eleitor tenha percebido que renegociar uma dívida que foi gerada justamente pelas condições econômicas ruins do governo Lula, ele só está, digamos, tapando o sol com a peneira. Não vai resolver a situação de nada. E esse eleitor está percebendo isso. Parece que o Lula bate no teto, apesar de todas as medidas, gastou demais. Essa história das blusinhas, por exemplo, a taxa das blusinhas foi retomada agora, ou melhor, foi aliviada, foi retirada momentaneamente no período eleitoral. Termina agora no mês de setembro. O Lula vai fazer? Depende do Congresso, porque acho que é uma medida provisória. Agora, por que recuar da taxa das blusinhas em período eleitoral? Quantas medidas o Lula, absurdamente eleitoreiras, tomou recentemente? E mesmo assim, ele parece que bateu no teto. Ele não consegue ultrapassar, ele não sobe, ele não cresce, a rejeição continua alta. Quando você vê a questão do Flávio, nós temos uma investigação contra o Lula, mais uma investigação contra o filho do Lula, para ser mais preciso. A coisa do Banco Master e também do INSS está batendo as portas do Palácio do Planalto. E você parou de ter notícias ruins. Na verdade, houve uma série de notícias mais positivas para o Flávio. A questão da Michelle Bolsonaro, a questão de arranjar um vice, que eu acho que ainda o do vice não está aqui muito ainda, mas a da Michelle já está computada. Ou seja, você já começa a ter uma campanha que começa a se entrosar, que demorou muito tempo para se entrosar. Eleitor, isso está nas qualitativas muito claras em todas as eleições, eleitor quer definição do que você representa para ele. Aí ele decide votar em você ou não. Quando você tem muito barulho na campanha, ficam só os que realmente estão muito apoiando aquele candidato. Só que se eu tenho 35 e 35 de um lado, mais ou menos, essa pesquisa diz que há 45% de conservadores no Brasil, que são mais alinhados à direita, e só 25% de esquerda. Então, veja só, eu tenho um potencial de crescimento do Flávio e não do Lula. Um potencial, digamos, de crescimento orgânico, de similaridade. Daí, volto ao ponto que você mencionou agora do plano que o Flávio lançou. Fala com muita gente, fala exatamente de um Brasil que os brasileiros reconhecem rapidamente, porque é o Brasil do Bolsonaro de 3 anos e meio atrás. Não é um Brasil de que vamos retomar coisas de 20, 40 anos que demoraria a ser percebido pelo eleitor. Então, para mim, aqui o Flávio não tem teto ainda, ele pode crescer ainda mais, isso está muito claro, e o Lula, insistentemente, não só nessa pesquisa e várias, ele não consegue oscilar para cima, nem dentro da margem de erro, ele fica batendo ali e parece que o governo não teria muito mais o que fazer. E, claro, a associação dele com o Supremo Tribunal Federal, essa ação do ministro contra jornalista, tudo isso vai pesar para o eleitor, que está dando um basta a esse tipo de governo, essa parceria do Lula com o Supremo Tribunal Federal. As notícias são bem mais ruins para o governo e todas reais, não foram inventadas. O próprio governo vai ter que lidar com elas agora. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado.
e ela viu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. Quero ouvir a Lud também sobre o resultado dessa pesquisa, Lud. Também dá para juntar com o plano que nós trouxemos no bloco anterior, que foi apresentado pela campanha de Flávio Bolsonaro. Eu queria trazer rapidamente só os 9 eixos desse plano chamado Para o Brasil Vencer o Atraso. Tem 76 páginas, como nós já falamos, e os eixos são os seguintes: Brasil sem medo, Brasil por elas, Brasil sem fila, obrigada, na tela, Brasil mais barato, Brasil que prepara, Brasil que prospera, Brasil que cresce, Brasil que cumpre a Constituição, Brasil que não volta atrás. No bloco anterior a gente detalhou ali alguns pontos desse plano que foi apresentado agorinha há pouco aí pela campanha de Flávio Bolsonaro, Lud. Então, o aspecto econômico é um aspecto que o Flávio ele vai poder mexer ali muito diretamente. Claro que depende muita coisa do Congresso, mas ele consegue ali impor medidas por meio do Ministério da Economia para melhorar a situação do brasileiro. Agora, tem algumas outras medidas, como, por exemplo, a segurança pública. Ele consegue fazer algumas coisas mediante a Polícia Federal, o Ministério da Justiça, mas outras medidas, como, por exemplo, você mesma citou, Paula, a redução da maioridade penal, certas medidas, por exemplo, legislativas de endurecimento de penas, por exemplo, isso dependeria do poder legislativo. Isso não significa que ele não possa colocar isso na campanha dele. Ele apenas precisa esclarecer que, olha, essas matérias aqui eu não consigo resolver diretamente. Vai ser necessária a atuação do Congresso Nacional para passar determinadas medidas, e especificamente quando é PEC, você precisa de um quórum especial. Então, redução da maioridade penal precisa de uma PEC. A questão que eu considero urgente e que ele colocou também no plano, que é a questão das decisões monocráticas. Muito do Brasil está parado, está engessado no STF porque eles estão resistindo àquilo ali. Certamente eles exercem alguma pressão no Congresso Nacional para que não tramitem a PEC das decisões monocráticas, porque eles querem continuar canetando. É muito fácil você pegar um processo ali. Hoje, por acaso, a gente viu um caso em que o canetamento, digamos assim, foi justíssimo. Cássio foi lá, canetou e falou, não, vamos parar com essa esculhambação, volta tudo ao normal, Flávio volta para o PL. Mas geralmente não é assim. Esse instituto ele é muito mal utilizado. Então, isso está na campanha do Flávio, mas é só para esclarecer. Ele diretamente não consegue interferir nisso. O que ele consegue fazer é pressão política, é articulação, aí ali ele tendo um bom contato com o Congresso Nacional, conseguindo articular, ele consegue pressionar para que esse tipo de pauta consiga avançar no Congresso. E vai ser muito importante, porque o Brasil vai precisar destravar essas pautas, e as pautas que ele está apresentando aí são pautas corretas, são pautas justas. Diga lá, Augusto. Bom, eu acho que eu vivo repetindo aqui que a maioria dos brasileiros é conservadora. Cabe aos candidatos consolidar essa maioria nas urnas. Eles têm que agir com sabedoria. O Lula tem se mostrado o adversário com que sonha qualquer candidato. Quanto mais o Lula fala, a situação piora. E agora entrou em cena o Haddad. O Haddad é um poderoso cabo eleitoral aí de quem é candidato à derrota. Porque, por exemplo, né, ele vai alimentando as redes sociais que vão desempenhar um papel poderoso nesta campanha, ele vai alimentando todo dia com declarações absurdas. Absurdas. Foi ontem que nós mostramos Qual delas? Pois é, eu estou querendo lembrar o que nós mostramos ontem sobre o Lula, aquele negócio das blusinhas. Das blusinhas. Isso. Eu estava vendo ele e o Haddad agindo em tabelinha sobre a história... Não, essa das blusinhas foi eles agirem em tabelinha. A coisa vai melhorando, porque eles põem mais personagens nisso e
falando da tal viagem de avião, do papel da Janja, etc, etc. Entra o Haddad, como falamos ontem, se considera perseguido pela polícia. Sim. Fica assustado com um carro de polícia. Mente. O pessoal o pessoal da campanha do Tarcísio está desmentindo todas as afirmações ali mais agudas do Haddad, e isso bate no Lula. E cada vez mais o PT está com cara de PT. O Lula tem sido mais Lula que nunca, e o PT também. Eu acho que o segundo turno já se tornou inevitável, por todas as pesquisas. A tendência é o crescimento do bloco anti-PT, porque os candidatos, o Zema e o Caiado, evidentemente, esse eleitorado não vai votar no PT. Eu acho que a situação, no momento, é muito favorável, Flávio. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre e independente comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.